Boa tarde, Jeffer. Você tá mutado. Tudo bem. Pronto, agora sim, boa tarde. Tá me Agora ouvindo bem? sim. Tô te ouvindo bem. Câmera tudo ok. Boa Tá, palestra. tá ok, obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui então mais uma atividade da Latinoware. Aí eu vou falar para vocês sobre o Origin Data Mining. Ele é uma ferramenta que ele diz que é produtiva e divertida. E ela é exatamente uma ferramenta para trabalhar com inteligência artificial. Então, um tema que parece tão complexo, tão difícil, e realmente envolve muitos conceitos complexos de matemática, probabilidade e tudo mais, mas aqui ele é trazido numa ferramenta visual, exatamente de arrastar e soltar. Então, eu trago ela com o intuito de mostrar uma ferramenta didática. Até agora há pouco, quando eu postei da palestra, um amigo meu perguntou se era para leigos, e é exatamente isso. Então, eu vejo essa como uma ferramenta para introduzir as pessoas na inteligência artificial, e eu vou apresentar mais para o final alguns artigos que foram publicados utilizando essa ferramenta. Então, esse é o objetivo exato dela. É uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial e ela permite que leigos utilizem. Então, imagine que você tem um artigo na Nature, que é uma revista de super respeito, por pessoas trabalhando lá, alguma coisa da parte da biologia, com análise de alguma coisa de plantas, tá? Não é minha área, não vou defender lá. Mas eles conseguiram, então, utilizando essa ferramenta gráfica, fazer um negócio com inteligência artificial, validar e publicar. Então, por isso que eu vou apresentá-la, tá? Alguns conceitos, alguns algoritmos de inteligência artificial que a gente vai ver. Então, aqui o Naive Bayes, classificador de máxima entropia, redes neurais, KNN, K-means, SVM, Random Forest. Imagino que muitos desses nomes devam ser estranhos para a maioria, mas esse que é o objetivo desta ferramenta. Inicialmente, me apresentando, tá? Então, o meu nome é Jeffer, eu fiz a graduação na UniOeste. O pessoal estava falando agora há pouco do Kurumin, né? Eu trabalhei num projeto por Kurumin na minha graduação. Acho foi uma ferramenta introdutória para muita gente no mundo do Linux. Eu iniciei no Linux também ali por 2003, 2004, vamos dizer, comecei a trabalhar fortemente nisso. E eu posso afirmar com certeza que eu aqui estou hoje por causa do Linux, e gosto muito daquela expressão que o pessoal fala, que a gente está trabalhando do ombro de gigantes, então a gente consegue ir mais longe. Tá? Eu fiz uma especialização em software livre, então fiz uma especialização na área de redes, uso de ferramentas de redes com software livre, e eu fiz um mestrado em informática na UFR de Curitiba, trabalhando com sequenciamento genético em máquinas de grande porte. Atualmente, estou fazendo doutorado em ciência da computação na UEM, tá? Sou orientando da professora Linier, uma pessoa que eu gosto bastante, ela é bastante inspiradora, deem uma olhada em tudo que ela aparece na mídia com frequência, e estou integrando uma Manatim. Tá? O Manatim também podem verificar, principalmente quem é do Paraná, mas também para o Brasil, vai aparecer bastante aí em breve. Tá? E eu sou docente do curso de licenciatura em computação, aqui da UFPR de Palotina. Então, estamos bem no oeste do Paraná. E exatamente essa parte de ensino me interessa e é o que eu tenho trabalhado. Eu comecei a desenvolver esse trabalho na disciplina de aprendizagem de máquina. Eu apresentei agora num evento nosso de ensino, de licenciaturas. E agora eu estou trazendo esse trabalho para a Latinoware. A gente está na 18ª Latinoware. Gostaria de enfatizar um pouco aí, uma parte da Latinoware. Eu estive presente no evento que lançou a Latinoware. Eu não estive presente na primeira, mas eu estive presente na segunda. E desde então eu participei de muitas edições. Tá? E agora a gente tem a Latinoware com N outros eventos dentro dela, né? A Latinoware Edu também foi recente, eu também participei agora como avaliador. Né? E tem diversas outras áreas agora dentro do Latinoware que virou um evento bastante grande. Tá? Na época da graduação, eu tive o prazer de submeter um trabalho e ser aprovado, então foi uma das minhas primeiras apresentações assim, em um evento grande. Depois eu consegui participar da parte de organização de caravanas, então de levar o pessoal daqui para participar de um evento, porque eu sempre achei um evento que abre mente, então sempre gostei de levar os alunos, e incentivo isso até hoje nos alunos que
que passam aí por mim. Inclusive, né, recebi mensagem agora há pouco da Lilian, uma aluna bem legal aí, que conseguiu uma oferta que ela estava precisando. Depois eu mostro. É bom quando a gente vê coisas boas assim, tá? Participei, então, também como avaliador de alguns momentos e gosto muito de todo o pessoal que participa aí do evento. É um evento que realmente junta muita pessoa muito boa. Muitos dos que estão palestrando aqui eu conheço ou pessoalmente ou de algum lugar, vamos dizer assim, de a gente se ver, de participar, e é um grupo bem legal. Então, um agradecimento ao evento, um agradecimento à Ana, que está gerenciando a sala aí também. Um abraço a todos da Latinoware, tá? Então tá aqui a minha página lá dentro da Latinoware, para vocês darem uma olhadinha. Não está atualizada, mas enfim, é o que temos no momento. Esperamos que a nossa próxima Latinoware seja presencial. E aqui eu queria mostrar a minha participante favorita da Latinoware, né? Aqui foi o evento de 2018, quando foi ali no centro de eventos. Então eu tive uma participação especial da minha pequena. Aqui a gente está na mega foto, ó, o Galvão e o Cadunico. Aqui o Cadunico estava na sala agora há pouco, né? Na Latinoware do ano passado, eu tive a participação da minha pequena. Eu falei sobre o uso educacional de software livre para programação e tudo mais. Na verdade, eu não falei. Quem falou foi a Amanda, tá? Então, a palestra foi dela. Vejam ela interagindo aqui, as perguntinhas e tudo mais. Então, só para mostrá-la aqui. Os slides dessa palestra já estão disponíveis. Quem quiser pegar, está aqui no meu site, tá? profjeffer.wordpress.com/palestras. Aqui tem o sloganzinho do Latinoware, aqui estão esses slides, tá? Esses slides, eles estão bastante grandes, porque eu acabei juntando um material dessa ferramenta que eu achei bem legal. Eu gostei dela quando eu conheci, acabei vendo um potencial legal. A Lilia está na sala, abraço, Lilia. Eu vou espiando aos poucos que dá, tá? O pessoal que quiser escrever ali, depois a Ana mostra as mensagens também. Eu gostei da ferramenta, eu achei um potencial bem legal nela. Vi publicações sérias com ela, então eu achei que ela tem um poder de ser utilizada em sala de aula. Então eu comecei a desenvolver algum material, juntar algumas coisas e ver um pouquinho sobre ela. Então eu vou pular um pouco algumas coisas, mas se vocês quiserem, o material está completamente disponível aqui para vocês, tá? Eu fiz um formato dessa atividade. Aqui em 50 minutos não é possível mostrar tudo isso para vocês, mas quem quiser depois pegar os slides e acompanhar, aqui está todo o material que foi produzido ou utilizado para utilizar a ferramenta. Tá? Então, o objetivo era que fosse uma atividade de mão na massa. Então, aqui estão todos os datasets, os conjuntos de dados utilizados, os próprios workflows que eu salvei e gerei na ferramenta, eles estão aqui também disponíveis. Enfim, tudo que será apresentado aqui está disponível aqui para baixar livremente, à vontade, para vocês utilizarem, replicarem, darem aula sobre isso, apresentar uma palestra ou usar em algum trabalho qualquer. Bom, por que uma ferramenta assim, então, um pouco mais gráfica e não aquele código puro? Não sei se vocês já viram alguns códigos ou alguns usos de inteligência artificial, né? Acaba sendo realmente uma programação um pouco difícil, às vezes que necessita um poder computacional um pouco elevado e algumas coisas às vezes que geram um pouco de confusão, vários termos, né? Então aqui mesmo, ó, dentro da machine learning, a gente tem o aprendizagem supervisionado e não supervisionado. Dentro do supervisionado, a gente tem a classificação ou regressão. Classificação é você tentar identificar a que grupo que alguma coisa pertence. Regressão é você tentar aproximar a algum comportamento, por isso que eu deixei essa figurinha aqui embaixo, né? Eu gosto que ela exemplifique aqui, né? Então, se eu vou classificar algo, ou vou regredir, ou tentar predizer algo, algum comportamento, alguma coisa, né? Mas então a gente quer tentar facilitar isso, porque, nossa, o que adianta eu dizer assim, olha, você vai usar classificação, tá, mas qual algoritmo que é o ideal para esse problema? Eu não sei. Pode ser resolvido por um, mas talvez pode também ser resolvido por outro. Depende dos parâmetros, dos ajustes, ele pode dar um resultado melhor ou pior. Então, a gente precisa tentar ver o que seria mais prático. Só que nem sempre é tão fácil uma implementação, né?
Esse final de semana mesmo eu passei o tempo fazendo alguns testes com reconhecimento de sons e a maioria deles não deu certo. Então, só para mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. O reconhecimento de imagens, então, é uma coisa assim bastante atual, vamos dizer, um assunto atual, está em alta. Todo o contexto de inteligência artificial está em alta, o pessoal começando a utilizar no ensino para crianças, toda a parte de robótica, trabalho com visão computacional, toda essa parte de dispositivos móveis, drones, carros autônomos, robótica, tudo acaba caindo em visão computacional, que é como as máquinas veem o mundo, tá? E eu gosto de generalizar para a visão computacional a parte de audição também, porque atualmente estou trabalhando um pouco mais com a parte de sons, mas o som, no momento que você gera um espectrograma do som, você está trabalhando com imagem novamente. Então, a gente acaba caindo no reconhecimento de padrões, vamos dizer assim. Eu trouxe essas imagens curiosas para mostrar assim que às vezes parece que é tão óbvio entender uma imagem, mas dei uma espiadinha nessas imagens, né? A da esquerda ali, né? O que é poodle e o que é frango frito? Se você der uma olhada rápida, talvez você se engana. Nas da direita, ele rosquinha, cachorro, ou ainda, na verdade, uma terceira coisa, né? Pode confundir um pouco. Então, às vezes não é uma tarefa tão fácil. Inclusive, essas imagens, elas ainda estão não em um ambiente, elas estão em imagens isoladas, né? Então, aqui, o esfregão é um cachorro, mas a gente está focado, o esfregão ou o cachorro. Não está um ambiente com árvores, pessoas e outras coisas, né? Então, ainda facilita um pouco, né? E o que é isso aqui? É um chihuahua ou é um bolinho inglês, né? Enfim, começa esse tipo de dificuldades. Algumas, não vou perder muito tempo nisso aqui, só curiosidade para mostrar para vocês. Aqui eu vou pular um pouquinho, que eu vou pular exatamente para a ferramenta Orange. Tá? Inclusive, uma notícia, né? Não sei se vocês conhecem a revista Espírito Livre, mas se não conhecem, conheçam. Ela sempre tem um material muito rico, muito bom, totalmente produzida com software livre. E um spoiler, né? Provavelmente terá uma matéria sobre o Orange Data Mining na próxima edição. Vamos ver se vai dar tudo certo. Espero que saia a edição. Então, o Orange ele é uma ferramenta completamente baseada na programação visual. Você não precisa codificar, escrever nada. Você arrasta blocos e encaixa blocos. Não são blocos, são bolinhas, mas enfim, dentro daquela bolinha, a gente precisa entender posteriormente qual que é a mágica que acontece. Vamos dizer assim. Mas, de novo, estou defendendo o Orange como uma ferramenta introdutória, motivacional, vamos dizer. Você vê as coisas funcionando e fala, nossa, legal, vou utilizar isso. E depois você pode ir para algo um pouco mais profundo e tudo mais. Mas, enfim, ele é um pacote especializado para trabalhar com data mining, que tem o objetivo de ser produtivo e divertido. E eu acho que eles conseguiram, minha opinião. Ele é um open source, licenciado sob a licença GPL. Ele é programado em Python, então qualquer coisa que você quiser com Python, conheça Python ou utilize Python. Ele é implementado nessa ferramenta. Ele utiliza algumas bibliotecas que são as principais de computação científica, né, que a gente trabalha com Python, e se você for utilizar inteligência artificial ou alguma coisa, você irá utilizá-las e ter a necessidade de conhecê-las, que é, por exemplo, aqui o NumPy, o SciPy e o Scikit-learn. Tá? Trabalho com vetores, alguma coisa de cálculos e alguma coisa de pacotes de algoritmos, de modelos, os modelos de inteligência artificial, ali, KNN, K-means e outros, tá? E a interface gráfica dele é o Qt. Ele é um programa que nasceu lá na Eslovênia, imagina, escrito em esloveno, que eu não sei nem pronunciar o negócio, mas é lá quase na área dos vikings lá, né? Nós temos o nosso viking na Latinoware. O projeto inicial dele é de 96, então é relativamente novo, e o último release dele, o último lançamento é agora de 2020, então a ferramenta ela está ativa e sendo atualizada, tá? Então ela é exatamente drag and drop, arrastar e soltar.
uma brincadeirinha aqui sobre o Orange, né? Mas então tá aqui, ó. Essas são exatamente as bolinhas, os dados que a gente está analisando e como que funcionam as coisas. O site dele é exatamente esse Orange Data Mine. Opa, cliquei no site. Espero que não abra nessa tela. Abriu. Bom, eu trouxe aqui para mostrar que a ferramenta ela está recebendo investimento, e uma outra questão que o pessoal pergunta muito às vezes também, né? Eu vi o Egito falando agora há pouco, né, de ganhar dinheiro com software livre e tudo mais. Olha aqui a galera do Orange, ó. Tá? Claro que não é nada assim tão significativo, mas o foco principal deles nem é este, mas eles receberam alguns prêmios de investimento, de microinvestimento, né? Então eles têm aqui, ó, 2017 eles receberam $1.750, 18, 3 mil, em 20, 4 mil e em 21, 3 mil. Mas o foco deles, como muita gente costuma falar no software livre, né? Não é a ferramenta, é o treinamento na ferramenta. Então eles vendem treinamento na ferramenta. E não está aqui nos slides, mas está no artigo que eu estava escrevendo para a revista. O levantamento do Orange é que ele está sendo utilizado em 150 instituições de ensino pelo mundo. Tá? Então isso eu acho um dado bem relevante, né? Eu pretendo utilizá-la, eu gostei dela. Então eu queria mostrar aqui mais algumas coisinhas do site deles mesmo, tá? Algumas imagens só para vocês irem conhecendo. Dependendo como estiver o tempo, eu vou jogar a minha tela do Orange aqui e mostro algumas coisas na prática. Se não der tempo, eu vou mostrando aqui nos slides, que está tudo com figurinhas, passo a passo e tudo mais, tá? Aqui tem algumas coisas de classificação, a hierarquização, alguns dados que ele traz, algumas árvores que ele consegue separar, então algumas coisinhas do próprio site deles, tá? Tá aqui sempre o link na referência. O blog deles está sendo atualizado, inclusive existe muito material prático lá, exemplos que você consegue entrar e ver o que eles estão fazendo, analisando e tudo mais. Este aqui, It's Sailing Time, está pedindo aqui se é tempo de velejar, né? É um exemplo clássico que o pessoal utiliza em aulas de inteligência artificial, quando você está predizendo se o tempo vai estar bom para você velejar, ou jogar futebol, ou outras adequações que o pessoal costuma fazer, né? Então, você tem aqui os dados e se você vai velejar ou não. Então, você vai aplicando os métodos de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, para tentar prever isso. Na nossa disciplina, que eu acabei de cursar recentemente, que a gente fazia isso aqui na mão, para entender exatamente o funcionamento das coisas, né? Aqui está a matéria que eu falei do Orange in Classroom, né? Então, olha, eles já estão aqui ó, com 200, em torno de 200 universidades ao redor do mundo mapeadas, tá? Aqui coloquei um exemplo, tá? Claro, esse aqui já é um pouco antigo, mas que eu peguei do blog deles. Então, aqui mostrando os cursos que eles fornecem. Então, eles estavam aqui dando um curso lá em Houston sobre o uso dessa ferramenta de inteligência artificial. E por que eu enfatizei que ela é exatamente para humanos, leigos, pessoas que não têm um entendimento necessariamente profundo de inteligência artificial? Exatamente por isso que ele está mostrando aqui agora. Vejam, onde que foi dado esse curso? Na escola de medicina. Tá vendo? Medicina. O cara de medicina não conhece, não tem o porquê e talvez nem queira aprender sobre inteligência artificial, até porque não é algo que você pega e aprende no final de semana. Você precisa ter uma leitura um pouco mais profunda para conseguir utilizar alguma coisa e obter alguns dados. E eles têm um conhecimento técnico que talvez nós que conhecemos um pouco da parte da inteligência artificial não tenhamos. E a gente precisa desse especialista, né? Belete, eu entrei mutado. E aí aqui a gente tem os especialistas podendo utilizar a ferramenta. Veja que show, tá? Então, veja que exemplo de inclusão que a gente tem ali. O especialista consegue diretamente utilizar a ferramenta sem ter uma necessidade de uma curva de aprendizagem longa. É isso aí, Egito. Essa ferramenta é legal. Tá? E aí é o seguinte, ela está disponível para qualquer plataforma. Você pode instalar no seu Windows, no seu Mac, não sei quem que tem disso, ou no seu Linux, tá?
Mostrei aqui um passo a passo como instalar. No Windows é bastante tranquilinho, né? O padrão deles, next, 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 ok. No Linux eu trouxe algumas versões diferenciadas, porque, por exemplo, eu que instalo e desinstalo muitas coisas do Python o tempo todo, então eu acabei tendo alguns problemas técnicos aqui de versões. Por isso, inclusive, eu estou rodando aqui no VirtualBox e vou ver se eu vou mostrar para vocês aqui se vai ficar bom, porque a janela fica um pouco pequena. Mas eu fiz alguns tutoriaizinhos aqui, todos eles testados e validados, tá? De instalar no Linux por diferentes meios, tá? Então, aqui a gente tem, utilizando a ferramenta pip, então, basicamente, você dá o pip install orange ali, com as dependências dele. Eu adicionei esta linha aqui, ó, porque foi um problema que eu tive. Jeffer? O Jeffer avisou que acabou a bateria do notebook dele, ele já tá voltando. Pronto. Olá, voltei. Esse aqui é um screenshot no slide. Cadê o slide? Tô pronto já. Pode compartilhar sua tela para adicionar ela aqui. Prontinho. Boa palestra. Só voltei. Vocês vão ouvir um chiado agora. Eu havia desligado a minha fonte porque ela está chiando, mas a bateria não aguentou e não avisou antes. Tá? Estávamos aqui falando sobre o pip install, né? Então, eu estava falando exatamente que eu tive que reinstalar essa biblioteca aqui porque deu problema, mas então tá aqui já corrigidinho para vocês, como funciona certinho. Existe também um scriptzinho shell do próprio disponibilizado pelo próprio Orange. Eu só adicionei aqui esses dois installs aqui porque eles não estavam corretos no script. Como não consigo editar o script deles, eu adicionei em paralelo aqui depois, tá? E você pode puxar o repositório inteiro do Git também, se você quiser. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas funciona também igual. Quem usa o Conda, se alguém utiliza o Conda para instalar alguma coisa, tá? Consegue instalar utilizando o Conda também. Tá? Então, você basicamente instala um mini Conda e aí você consegue fazer a instalação dele. Né? Ele aparece aqui, Orange. Basta você dar um launch ali. Então, acho que, na verdade, é uma das formas mais simples de instalar ele.
Enfim, assim a gente consegue ter a ferramenta instalada. Tendo a ferramenta instalada, a gente consegue trabalhar com ela e ela traz alguns datasets, alguns conjuntos de dados que a gente consegue trabalhar. Estava só vendo se estava tudo certo aqui funcionando. Tá? Aqui é um exemplo, eu achei bem legal este exemplo. Ele pode ver, é do blog deles e é deste ano. Então tem 6 meses essa postagem, onde eles estão trabalhando com a parte de reconhecimento de pedaços de vasos que eles acham em escavações arqueológicas. Então, de novo, não é aquele cara profissional de inteligência artificial. É o cara que está no Museu de Arqueologia lá, que recebeu o pedaço que o pessoal foi escavar lá e quer saber aquele pedaço de que vaso que ele pertence. Quando a gente trabalha com reconhecimento de imagens, a gente divide uma imagem em trocentos pedacinhos, e aí a gente faz uma rede convolucional passar por cada um desses pedacinhos. Então fica fácil, por menor que seja o pedaço, conseguir saber ou predizer ou tentar acertar uma porcentagem maior a qual vaso ele pertence. Então que eles têm basicamente 3 tipos de vasos, né? Então, um mais fino, um mais grosso. Aqui na imagem tem 2, mas aqui nas classes a gente tem 3 classes-alvo. Tá? Então, a gente tem essas classes-alvo e aquele pedaço do vaso ele vai tentar predizer da onde que pertence. Aqui, já aproveitando, esse é o algoritmo que eu fiz mesmo para usar na minha disciplina. E vejam que, apesar de eu fiz esse algoritmo pensando, trabalhando com um conjunto de dados, os famoso do Kaggle lá da vida, de você trabalhar com a identificação de o que é um gato e o que é um cachorro. Aí, de novo, volto para vocês. Para a gente é muito óbvio saber o que é um gato e o que é um cachorro. Mas, às vezes, quando a gente tem um ângulo meio estranho, uma imagem meio escura, um pedaço meio, sei lá, talvez uma raça um pouco diferente, começa a ficar difícil. Você tem algumas situações difíceis. É só olhar as rosquinhas que a gente tinha antes, né? Porém, este mesmo exemplo, e tá ali nos sources que eu disponibilizei, se alguém quiser depois utilizar, vocês conseguem utilizar por gato e cachorro, vocês conseguem utilizar, por exemplo, de flores, que tem ali também, que você baixa, são 5 classes de flores, se não me engano, você consegue também perfeitamente utilizar neste algoritmo que eu fiz. Só o chiado está meio alto, mas se eu desligar a fonte eu caio de novo, tá? Então peço desculpas. E este algoritmo funcionaria também para este caso destes vasos. Bom, agora o meu VirtualBox acabou fechando, vou ver se em paralelo eu consigo ir abrindo ele aqui, mas enquanto isso, eu vou mostrando para vocês, aqui nos slides mesmo, tá? O uso básico do Orange. O legal é que o ritmo do chiado é de acordo com o que eu vou utilizando aqui na máquina, né? Mas aqui, ó, essa é a tela do Orange. Aqui a gente tem o menuzinho da esquerda. E aqui a gente tem a tela de boas-vindas. Vejam que eles têm alguns tutoriais no YouTube. Então, eles têm alguns videozinhos no YouTube mostrando como utilizar a ferramenta. E eles têm alguns exemplos prontos aqui. Tá? Eu vou passar porque daí aqui eu tenho isso. Aqui eu tenho os menus separados. Vejam que ele é exatamente uma ferramenta didática, como se fosse para usar para leigos mesmo, para utilizar para criança. Por isso que eu falo, inclusive no ensino, você não teria dificuldade de mostrar como que a ferramenta trabalha. Você tem tudo separado por cor, tá? Igual você trabalhar com Scratch da vida, por exemplo, ou qualquer outra linguagem de programação de encaixar blocos, né? Tudo que é relacionado a dados, obtenção de dados, mostrar dado, mesclar dado, enfim, vai ser laranja. Tudo que tem a ver com a parte de visualização de dados, então aqui a gente tem visualizador de
em árvores, linhas, o sieve diagram, a distribuição, o scatterplotter, eu não lembro agora os termos não em inglês, o diagrama de Venn. Então, tudo isso é essa cor. Agora vai ficar difícil, né? Laranja, tá? Em cor-de-rosa, a gente tem modelos, né? Modelos de inteligência artificial. Então, aqui a gente tem os nossos algoritmos, né? Olha lá, o Random Forest, que a gente falou antes, KNN, o Tree, SVN, regressão linear, regressão logística, Naive Bayes, gradiente Stochastic. Eu não sei falar isso nunca. Enfim. E aqui a gente tem as opções de salvar ou carregar o modelo. Então, na própria imagem que eu tinha antes lá, tinha a opção, e já já eu chego em outro que tem de novo, a opção que você consegue gerar um modelo. Então, eu consigo treinar um modelo, depois você pode utilizar em outra ferramenta, inclusive. Então, você gera e carrega modelos. Em azul clarinho, azul piscina, verde piscina, sei lá, alguma coisa assim, a gente tem algumas opções de avaliação. Então, para você avaliar se o seu treinamento, se o seu resultado foi bom. Então, a gente tem aqui o Testing Score, então ele vai dar uma pontuação. Você pode, inclusive, como tinha aqui, ali naquele meu exemplo, a gente tinha vários algoritmos diferentes de inteligência artificial avaliando o mesmo conjunto de dados. Então, a gente consegue ver, e depois tem a janelinha ali para me mostrar para vocês, qual foi melhor. Então, dá um score para cada um e eu digo, para esse conjunto, esse foi melhor. Essa aqui é a ferramenta de predição, então quando você quer prever algo, então você liga os dados e o algoritmo na predição e ele vai tentar prever algo. A matriz de confusão, então ela nos diz o quanto dos certos ele acertou. Como é que eu vou explicar isso? Espera aí. O que ele acertou e o que ele errou. Porque a gente está num modelo aqui que a gente tem um conjunto de dados de treinamento, depois a gente tem um conjunto de dados de teste. Estes dados, eles são identificados, tá? Então eu sei que aquela figura é um gato. Então eu consigo saber se ele me predisse se aquilo é um gato ou um cachorro, se ele acertou ou se ele errou. Então a matriz de confusão vai mostrar isso. Quantos gatos que ele previu gato e quantos gatos que ele previu errado achando que fosse cachorro, por exemplo. E aqui a gente tem algumas curvas que nos dizem, né? A ROC e algumas outras curvas. E aqui a gente tem os algoritmos de aprendizagem não supervisionada. Né? O que é aprendizagem não supervisionada? Você vai dando alguns dados para ele e ele tenta aprender algo com aquilo. Tem uns exemplos que são bem legais aqui. Se eu conseguir, eu vou mostrar aqui para vocês, mas se não, eu sigo no slide. Por exemplo, esse de distância. Tem um exemplo que eu acho muito legal ali, que ele pega alguns quadros de pintores. Ele pega Monet e Manet. E ele pega e pede... Na verdade, ele tem diversos quadros misturados e ele tem um Monet perdido lá dentro. Ele não sabe qual que é. Então, ele pega um quadro Monet e pega esse arquivo de distância e verifica, com base naquele um, qual se parece mais com aquele um, qual tem os traços mais parecidos. Então, ele vai dizer, vai tentar predizer qual que é o quadro mais parecido com aquele, então você vai achar o Monet perdido. O que ele classifica, o Monet e Manet, é o da hierarquia. Então, ele joga um monte de quadros lá e ele tenta classificar eles entre duas classes alvo, que é o Monet e o Manet. Né? Então, ele tenta adivinhar algumas coisas ali. Basicamente, isso o menu básico dele, tá? Ele tem algumas ferramentas que a gente consegue adicionar nela. Então, você consegue complementar algumas coisas. Django, Egito, não exatamente. O Django é feito em Python também, né? Ele é uma ferramenta gráfica que utiliza o Python e provê uma forma de acessibilidade mais fácil, vamos dizer, ou mais alto nível em algoritmos de inteligência artificial, vamos dizer assim. Ele tem algumas coisas extras que você consegue adicionar nele, tá? Eu utilizei esse de Image Analytics, então você consegue
para trabalhar com imagens, as opções de trabalho de imagens, elas aparecem se você instalar esse extra aqui, vamos dizer. E ele tem uma coisa muito legal, que eu fiz alguns exemplos também, que ele trabalha com geolocalização. Aquele da arqueologia dos vasos, ele utiliza inclusive dados de geolocalização de onde foi encontrado os fragmentos de vaso. E tem uns exemplos bem legais ali de Covid, deles fazendo mapeamento em tempo real de Covid. Bem legal, umas predições interessantes. Aqui era para instalar o Adeon de imagens. E aqui eu coloquei o uso básico, tá? Então você... O uso básico eu queria mostrar usando, sabe? Vamos ver se vai rolar aqui o meu. Como a máquina desligou aqui, vamos jogar para o lado aqui enquanto carrega, vamos voltando aqui para o slide. Se ela abrir, eu mostro sim. Demorou, mas abriu. Bom, então é assim que ela funciona, tá? Você tem essas bolinhas, você simplesmente pode clicar no menu da esquerda, ou você pode clicar com o botão direito na área dele, que ele já vai mostrando as caixinhas. E no momento que você clica na bolinha e arrasta para algum lugar, quando você já solta, ele já abre aquele menuzinho para você selecionar alguma outra coisa que caiba ali. Quando você escolhe o arquivo, a bolinha ali do file, é ali que você vai carregar os seus dados. Então, você pode usar os dados prontos ou algum outro tipo de dado. Ele já traz, por padrão, na instalação dele, esses conjuntos de dados aqui, ó, que é um de Heart Disease, que é doença do coração, algum de previsão de aluguel. Esse de íris é uma classificação de flores, íris setosa e não lembro quais são as outras lá. São 3 tipos de flores, se não me engano. Aqui ele tem um conjunto de dados que é do Titanic, que ele tenta prever a chance de sobrevivência. É um conjunto de dados famoso também. E aqui ele tem um conjunto de dados de animais. Aqui ele faz a classificação de animais. Tipo quando a gente está... Esse pode ser utilizado numa aula de biologia, por exemplo. Você faz a classificação lá em vertebrados e invertebrados, e vai descendo, né? É mamífero, aí já cai direto para um lado. Não é mamífero, então já cai para o outro. Então pode ser réptil, enfim. E vai fazendo vai construindo a árvore assim, separando os bichinhos. É bem legal. Eu tenho print aqui para mostrar. Aqui está o conjunto da íris, né, que foi carregado, então. Aqui está mostrando o scatter plot, aqui é o gráfico de dispersão. Então, aqui ele está mostrando o que é cada uma dessas flores. E um dos objetivos aqui é você prever e separar elas, né? Vocês estão vendo, vocês conseguem ver aqui pelo gráfico, está aqui uma forma legal de você visualizar, né? Se você tivesse que implementar isso, você gerar um gráfico desse, não é uma ferramenta assim tão, não é uma atividade assim tão banal, tá? E você aqui fez com 2 cliques. Então tá bem tranquilo de ser feito. E aqui eu já consigo verificar que as flores que são as azuis, que são a setosa, eu consigo de uma forma muito fácil classificar ou separar das outras. Agora, as que são verdes ou vermelhas, na versicolor virgínica, elas já têm uma semelhança um pouco maior entre elas, então seria uma atividade um pouco mais difícil. Todo esse slide ele está referenciado com links de onde estão as imagens ou os exemplos e estão referenciados com artigos. Então, pode ver que ele fala aqui da parte de visualização de dados, mas está aqui o artigo do cara que propôs isso, né? Então, está aqui a parte desse artigo aqui.
Exatamente o objetivo de uso acadêmico da ferramenta, dos slides e tudo mais. Aqui a gente consegue visualizar de uma forma de gráficos, né? Então a gente tem aqui a distribuição, quanto de cada uma das flores tem tal característica. O que é a característica? Aqui ele está pegando o tamanho da sépala, e aqui ele está pegando, um está pegando o comprimento e outro ele está pegando a largura, tá? Então aqui a largura e o comprimento. Então na largura, de novo, a gente consegue ver ou perceber que elas são muito semelhantes. Agora aqui no comprimento a gente já consegue dar uma separada um pouquinho melhor, né? Aí entra a parte importante de você analisar e conhecer o seu conjunto de dados. Então, por isso que é legal essas partes de ferramentas de visualização. Então, aqui a gente tem o Sieve Diagram. Então, tá aqui de novo a referência, né? Então, ele é um diagrama lá de 1994. Como eu falei que ele é uma ferramenta específica ou voltada para o ensino e para quem não conhece e tudo mais, ele tem essa parte aqui que eu achei muito legal, que é a parte de Paint Data. Então, você consegue pintar os seus dados. Então, em vez de eu ter que importar ou criar ou ajustar ou qualquer coisa, algum conjunto de dados para mim trabalhar posteriormente, tipo a gente tinha este mesmo diagrama ali agora das flores, você pode pintar. Então, você escolhe, de novo, lá em dados, então é laranjinha, né? Você escolheu o Paint Data, você simplesmente foi clicando aqui, você clicou o que é o C1, você define quantas classes, né? Então, aqui no caso foram definidas 3 classes, você clica o que é a C1, depois você muda para C2, clica o que é C2, vai para C3, clica o que é C3. Aqui no caso ele escolheu o diagrama, o método de aprendizagem não supervisionada, porque eu sei, porque é azul, tá? Caminhos para separar esses dados. Então, ele separou dessa forma, achando que esses aqui são do C1, esses aqui seriam do C2, esses aqui seriam do C3. O Caminhos, ele trabalha com vizinhança. Aí, aqui aquilo, né, gaguejada, aquilo que eu falei antes, tá? Então, foram pintados os dados, só que vejo que aqui eu ampliei um pouco o modelo. Então, eu coloquei aquele balãozinho de testing score, então eu coloquei o azulzinho aqui para avaliar, e aí eu escolhi diferentes algoritmos. Vejam que o conjunto de dados ele está ligado aqui no testing score, e no testing score eu tenho esses 3 algoritmos avaliando. Então, eu tenho Random Forest, KNN e Naive Bayes. Eu quero saber qual que é melhor. Então, eu olho aqui, clicando, né, na bolinha que está sem score, ele vai me mostrar isso aqui. Então, aqui eu estou com 3 índices. O ALC, que é aquela curva que tinha lá, CA... negócio da acurácia, e o F1 é um outro índice lá que tem umas continhas para calcular também. Mas, enfim, em resumo, todos eles, quanto mais próximo de 1, é melhor. Então, na verdade, aqui todos eles estão razoavelmente bons, né? Melhor está o Random Forest, né? 0,9, 0,93, 0,93, ganhou em todos. Então, se eu fosse classificar, utilizar algum algoritmo para esse meu conjunto de dados, ele está me mostrando aqui que, no momento, o melhor resultado eu consigo obter com o Random Forest. Tá tudo certo aí por enquanto? Esse é o uso básico. Tem um lag um pouco grande entre a minha tela e ali, mas então, consegui abrir aqui. Deixa eu abrir o outro exemplo também. Eu tinha tudo pronto aqui antes da máquina desligar, mas ela desligou, né? Pines Data, aqui, Pines Data 2. Isso, esse aqui é o que eu mostrei. Vejam que ele estava vermelhinho, ó, e aqui agora está carregando. Então, é exatamente porque ele estava carregando os dados.
Então, aqui eu pintei alguns dados aleatórios, tá? Então, eu escolho... Cadê a janelinha aqui? Aqui, ó, eu escolho qual é o dado que eu quero pintar, e daí eu vou clicando aqui, adicionando mais alguns. Vamos dificultar um pouco aqui, ó. Botar uns vermelhos lá no meio, e vamos adicionar uns verdes bem por aqui assim. E vejam que como eu adicionei dados, não sei se vocês perceberam, mas aqui no Test and Score ele já deu uma outra giradinha. Então ele já vai tá diferente do que o print que eu mostrei para vocês. Esse data table, ele mostra os dados. Então, daqueles pontos que eu coloquei, ele gerou estes dados aqui. Então, por exemplo, este ponto da classe C1, ele está com essa coordenada X e com essa coordenada Y. Esses são os valores que você utilizaria para colocar no gráfico lá e fazer as continhas. E aí, então, no Testing Score, aqui eu adicionei ainda o algoritmo a mais, né? O Random Forest, neste caso, ainda está ganhando, mas vocês vejam que o Naive Base, que eu acho que é o que não estava ali antes, eu adicionei aqui e já está em pelo menos segundo lugar em um dos índices, né? Não em todos. Mas então é aqui que eu queria mostrar para vocês. E aí, aqui eu acabei utilizando o Camins, então eu consigo ter algumas variáveis que você consegue alterar dentro dele, e aí aqui tem o que ele previu. Esse é o do Paint Data, que eu mostrei ali agora há pouco. E eu estou com aberto aqui o Monet versus Manet. Então, o que é esse Monet versus Manet? Então, eu tenho um conjunto de dados aqui, ó, Monet e Manet. Então, são duas pastas. Numa, eu tenho... Em cada uma, eu tenho os respectivos quadros, né, as pinturas. E aqui, ó, quando a gente trabalha com imagens, no Orange, ele utiliza um auxílio externo, tá? Por isso que ele não é tão pesado, vamos dizer assim, tão demorado. Ele utiliza um encoder externo, vamos dizer o seguinte. Eu jogo essas imagens para um serviço do Google, então ele está usando aqui o Google Inception V3. Então, na verdade, é uma rede neural que essas imagens vão entrar nela e ele vai me devolver características. São 2.000 e poucas características de cada imagem, se não me engano. Bom, no outro exemplo eu sei que eu tenho um negocinho para ver lá. Que agora eu não recordo de cabeça, mas se não me engano são 2.048 características de cada uma das imagens. E isso ele faz de cada pontinho de cada imagem. E aqui, então, foi utilizado o método de distâncias. Então, você também pode alterar alguns tipos de distâncias. Aqui está usando Cosine. E aqui eu estou fazendo uma classificação hierárquica. E ele me mostra certinho aqui como que ele foi fazendo a separação. A janela aqui, por conta do VirtualBox, acaba ficando um pouco pequena, mas aí ele vai mostrando quadro a quadro qual foi a separação que ele foi chegando. Então vejam, por exemplo, aqui, ó, neste momento, tudo que eu clicar aqui, ó, eu posso clicar nesse Image Viewer, que é o que ele vai estar me mostrando. Ó. Então, aquela situação reflete isso. Se eu pegar algo um pouco menor, mais final, vamos dizer, ó, aqui, ó, então aqui ele tem 3 quadros, e ele estava tentando definir se eles eram Monet ou Manet, então ele chegou que o primeiro é Monet, e aqui ele ficou em dúvida bastante entre esses dois, né, e eu consigo aqui visualizar quem são esses caras. Então, ó, esses dois eram mesmo Monet, e este era Manet, então ele previu certo. Tá? Lembrando que a gente tem um conjunto de testes aqui que a gente ensina para ele o que é Monet, e um outro conjunto de testes que a gente ensina para ele o que é, não lembro qual que eu falei, os nomes dos dois são parecidos, mas enfim, o outro. Tá? E depois a gente tem um conjunto para avaliar, onde a gente tem as coisas tudo misturada para ver como que é o resultado que ele nos fornece. Vamos ver se eu consigo já. Então aqui exatamente como eu falei, eu tenho os prints aqui, se não funcionar alguma coisa, a gente segue aqui pelo slide, né? Que por sinal, na hora de acelerar. Tá? Então aqui ele faz a brincadeira do Lost Monet, então ele joga um Monet no meio de um monte de quadros e ele pega um de exemplo e tenta buscar as distâncias
para verificar qual que é o quadro perdido lá no meio. Aqui ele mudou o avaliador externo, em vez de usar o Inception, ele usou o Painters, então é exclusivo para pinturas. Então aqui ele conseguiu identificar no meio de diversos quadros qual que era o quadro perdido. Deixei alguns exemplos aqui, tá? Esse aqui é um de predição de preço de passagem aérea. Tá aqui passo a passo como fazer, é carregar o exemplo que tem ali e vendo como que funciona. Esse de diabetes eu achei bem interessante, que ele tem uma publicação sobre ele. Claro que esse aqui é o que eu fiz, né? Mas, enfim, o Orange tem uma publicação científica sobre prevenção de diabetes, utilizando dados reais, né? E vejo, então, aqui eu fiz todo o treinamento e aqui eu faço a submissão de algum arquivo novo. Então, ó, ele gera, salva o modelo. Por que eu estou salvando o modelo do rede neural? Porque eu identifiquei que esse marcou a melhor pontuação. Então, estou salvando o modelo desse. E aí eu estou fazendo a predição sempre que eu subo um arquivo para saber se uma pessoa, então, tem predição a ter ou não diabetes. Aqui a gente tem os dados de vitaminas de algumas frutas e vegetais e ele tenta me prever ali se é fruta ou vegetal. Então, de novo, está aqui o conjunto de treino, está aqui o conjunto de teste, está aqui o arquivinho do workflow que vocês têm lá para baixar. Tem que dar uma aceleradinha aqui, pessoal, só. Então, eu consigo importar também os dados direto da internet, se vocês quiserem. Então, aqui mostrando a árvore que ele fez. Esse exemplo aqui eu deixei até o link, tem um arquivo no Medium lá, que o cara explica certinho sobre concessão ou não de crédito utilizando o Orange. Aqui é a classificação que eu falei antes, que ele vai classificando para uma aula de biologia da vida, né? Então, ó, se é mamífero ou não, e vai seguindo as divisões, né? Essa é a matriz de confusão que eu falei antes, para ver o que está sendo acertado e o que está sendo errado. Essa de clusterização de animais domésticos eu achei muito legal, que ele joga um monte de animais e pela distância ele vai tentando ver a similaridade, né? Eu coloquei aqui até um exemplo que ele errou, né? Então ele achou que um gato e o coelhinho muito parecidos, né? Só acelerando um pouco. Esse de pneumonia também tem uma publicação sobre ele, tá? Predição de casos de pneumonia. Coloquei aqui o de Covid, tá? Eu implementei esse aqui também, então está aqui o Covid georreferenciado no Brasil. Você consegue fazer análise, e isso é um curso que eles deram para jornalistas, análise de dados com Twitter, então para buscar fake news, termos mais mencionados e tudo mais. Então, tá vendo? Treinamento, então eles venderam treinamento para jornalistas, essa é a forma que eles ganharam dinheiro. Aqui é o que eu estou trabalhando atualmente, identificação de sons, então ele permite fazer isso também. O exemplo do Titanic, alguma aqui classificação de textos, né? Então ele busca aqui palavras, né? Palavras mais pontuadas, muito útil em época de eleição, esse tipo de coisa. Todos esses exemplos estão documentados ali, tá, gente? Do navegar lá, que eu falei antes no início, da arqueologia, então tá aqui o exemplo, com o dataset e tudo, que eu falei que ele era georreferenciado, então tem aqui georreferenciamento, e como eu falei antes, que é possível utilizar ele em Python, é possível usar o Python nele e ele no Python, tá? Então ali as atividades, as curiosidades, algumas curiosidades, né? Então aqui eu coloquei da Nature, da ResearchGate, de um outro jornal aqui onde eles publicaram algumas coisas. Eu coloquei curiosidade com a Unicamp, estava dando aula com ele, está aqui o site. Eu tenho um trabalho completo aqui, passo a passo, de reconhecimento de imagens, para quem tiver curiosidade de ver posteriormente, que é o algoritmo que eu mostrei lá em cima, e aqui eu explico passo a passo, inclusive, os índices e os conceitos do que foi utilizado. E encaminhando para o final aqui, porque o tempo... Se eu achar aqui... Imagino que eu tenho, tipo, 1 minuto, então...
agradeço a vocês novamente o convite da Latinoware. E eu queria só chegar aqui no finalzinho. Tá, Orange mais Python e Python mais Orange. Eu coloquei alguns exemplinhos aqui só para vocês. E no final. Bom, então obrigado. Então, meu nome é Jeffer, estou aqui participando da Latinoware, sou doutorando agora da UEM, participando do Manatim, e esse foi um trabalho sobre o Orange Data Mining, uma ferramenta específica para trabalhar com aprendizagem de máquina de uma forma um pouco mais fácil. Muito obrigada pela presença, Jeff. Ainda tinha bastante conteúdo, né? Na verdade, eu preparei esse material para uma atividade mão na massa e essa parte ali, passo a passo, não estava prevista para o evento de hoje. Era só para mostrar, apresentar a ferramenta mesmo, mas está disponível aqui para quem pretender utilizar os slides também. Muito obrigada e até o próximo evento, presencialmente. Valeu, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.